Olá, meu amigo, minha amiga sintonizada na TV Mon HD, canal 6 da NET e plataformas digitais. Está começando mais um programa Expandindo a Consciência para o Despertar do Ser. Eu sou o Alexandre. E eu sou a Juliana. Agradecemos mais uma vez a atenção de todos, bem como o apoio dos nossos patrocinadores. E o programa de hoje tem como tema principal a psicosfera, né, Ju? Ou seja, a atmosfera psíquica que envolve os locais, as pessoas, não é? Bem isso, né, Alexandre? E hoje, mais do que nunca, né, se torna importante a gente falar sobre a psicosfera, né? Ainda mais com o que está acontecendo atualmente no planeta, né? Com essas novas informações que estão surgindo a todo momento e que tudo está ligado à psicosfera. Exatamente. E dentro desse grandioso universo, então, que ele é vida, ele é transformação, há leis imutáveis que regem a harmonia através de um regime de unidade, né? Raramente, ou sempre, vamos dizer assim, que acontece da gente ouvir que todos somos um, né? Então, dentro dessa harmonia do universo, onde tudo está interligado, né? Todos somos um nesse sentido de unidade, né? Então, essa engenharia divina envolve o homem num sentido gregário, num sentido de sociedade, né? Então, todos nós já estamos interligados, a começar pela convivência, né? Que dirá pelo pensamento, não é verdade? Perfeito. E essa questão do individualismo, então, né, Alexandre, ela também se torna importante a gente compreender, né? Sim. Porque às vezes a pessoa pensa que ela por si só não está fazendo nada, não está criando nada, né? Vive quieta no canto dela, vive no mundinho dela, né? Então que ela não tem influência sobre nada. E aí é que existe um ledo engano, né? Muitos de nós já ouvimos falar, né? A atmosfera está pesada hoje. O que essa palavra já está nos dizendo, né? A atmosfera está pesada, ou seja, a psicosfera do nosso planeta se torna densa, se torna pesada. Exatamente. Quando a gente fala em atmosfera, falando de planeta, quando falamos em psicosfera, é porque esse ambiente psíquico também está carregado, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu deixei aqui como destaque para o nosso assunto de hoje, que diz assim, ó: o pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Então, lá na engenharia do pensamento, que é criador, e que repousa sobre ele forças de atração ou repulsão, nós vamos criando um campo mental que mina os ambientes e as pessoas, criando uma atmosfera particular nesse sentido. Então há essa atmosfera psíquica nos locais, onde nós impregnamos os nossos pensamentos nesses locais, sejam eles quais forem, e por isso que há atração e repulsão, e também depositamos em nós mesmos. Cada pessoa deposita em si este campo magnético fruto desses pensamentos, e aí acontece também a atmosfera psíquica particular de cada um. E aí há essa interação. Exato. Como tu colocaste antes, né, Alexandre, resumindo na frase que somos todo mundo, né? Dentro dessa massa da psicosfera, nós não somos individualistas, né? Nós somos todos interligados, né? Porque o nosso planeta, por si só, ele já é envolvido, né, com uma gama de energia planetária. E ela, mais do que nunca, né, ela vem acontecendo nesses últimos tempos com a abertura dos portais, fazendo essa limpeza dessa massa densa, né? Mas quem cria essas massas densas, né? Como que elas acontecem? Como que elas surgem? É aí que nós precisamos entender que não existe a individualidade, que somos todos nós, cada ser, em seu trabalho, em seu ambiente, que cria essa massa densa, através dos seus pensamentos e seus sentimentos. Exatamente. Então, por isso que às vezes a gente diz assim que semelhante atrai semelhante, né? Ou opostos se retraem nesses sentidos, né? De assimilação e repulsão, né? Porque este pensamento ele tem força, ele é criador, ele tem força magnética, e quando a gente imprime o nosso sentimento, a nossa intenção a esse pensamento, ele é aperfeiçoado, ele ganha força. E aí ele se torna a argamassa da formação desses ambientes psíquicos. Então, ele que dá essa liga, né, para que se crie as psicosferas nas pessoas e nos ambientes.
Tem um programa passado que a gente fez e nesse programa a gente falou, né, do cheiro que o nosso cérebro emite, principalmente quando ele tem pensamentos negativos, né? Então, da mesma forma que ele emite esses cheiros, ele emite frequências, massas densas, massas pesadas, né? E, como diz, semelhante atrai semelhante, essa massa densa, pesada, ela vai de encontro, né, com outras massas densas e pesadas, se tornando, então, um só, né? Então, ou seja, se o seu dia está difícil, se tu está cansado, se o teu dia está pesado e tu ficar alimentando essa massa densa através dos teus pensamentos, né, tu vai atrair um campo dessa mesma energia, dessa mesma massa e vai piorar a tua situação. Tu vai ficar mais denso, mais pesado ainda. Sim, com certeza. Então, dentro disso, há um campo mental, digamos, de absorção ou de defesa, dentro do ambiente que a gente elege para frequentar, dentro das pessoas que a gente interage, né? Então, isso ele tem relação direta, às vezes, com o nosso comportamento. A gente apresenta sinais, sintomas de alguma coisa, dependendo de como a gente interage com aquilo, né? As pessoas que têm mais sensibilidade, elas chegam no ambiente, às vezes elas sentem náuseas, dores de cabeça, alterações bruscas de humor, né? Assim como podem se sentir muito bem também. Então há uma captação dessa atmosfera psíquica que muita gente sensível, com uma percepção maior, consegue distinguir na hora. Às vezes inventa uma desculpa para ir embora, né? Tem outro compromisso, ou dá vontade de ficar mais naquele local, ou falando mais com aquela pessoa, né? Então tudo é captação da atmosfera psíquica que está ali, né? Negativa ou positiva, né? Eu costumo dizer assim, trazendo para um exemplo mais fácil, né? Às vezes as pessoas dizem assim, cheguei naquele lugar, estava denso, estava pesado, não deu nem vontade de ficar lá, né? E a pessoa se pergunta, né? Mas eu não tive nada a ver com isso, eu estava bem, eu cheguei lá, era o ambiente que estava pesado. Vamos entender isso um pouco melhor da seguinte forma. Imaginamos então uma sala, né? Toda fechada. E a gente faz uma fumaça ali, liga incenso, alguma coisa, e a gente enche essa sala de fumaça. Tu vai embora, mas tu deixa as janelas e as portas dessa sala fechada. Tu vai para casa, a fumaça ela não vai se extinguir, ela vai permanecer naquele ambiente. No dia seguinte, se tu retorna, quando tu entrares no mesmo ambiente, tu vai entrar na sintonia, na energia daquela fumaça que estava nesse ambiente. Então, a psicosfera do planeta, ela funciona igual. Tudo o que tu emite permanece ali, ela não se dilui, ela não se dissolve, né? Então, às vezes, tu sai do teu trabalho, tu tá cansado, tu tá reclamando, tu tá com crítica, tu tá com uma desavença com algum colega, alguma situação, tu volta para casa, mas tu deixou essa massa densa nesse ambiente. Após uma boa noite de sono, no outro dia tu já está mais relaxado, mais confortável. Quando tu volta para aquele ambiente, ao entrar na porta, tu já sente aquela sensação desagradável. Aí tu já começa a alimentar aqueles pensamentos, não aguento mais trabalhar aqui, não queria mais estar nessa situação, é hora de trocar de lugar, é hora de trocar de emprego, né? Aí tu adere isso ao emprego, às pessoas que estão ali. Quando na realidade houve uma contribuição tua para aquela energia ficar impregnada naquele ambiente. E aí, através dessas energias, né, Alexandre, a gente pode pegar um gancho falando da influência que isso traz para a nossa aura, né? Médiuns videntes, alguns conseguem detectar o teu campo, a tua aura, né? Que ela é formada pela esse campo atmosférico do planeta. Então, de acordo com como estão os teus pensamentos e os teus sentimentos, a tua aura muda, ela muda de cor também. Ou pode ser colorida, ou pode ser mais acinzentada. E aí nós entramos um pouco mais profundo ainda. De acordo com tudo aquilo que tu alimenta, né? É o que a gente chama de traumas e gatilhos que a gente acaba tendo no nosso corpo, né? A gente vai somatizando pontinhos, né, no nosso duplo etérico que em algum momento da nossa vida vai se manifestar. Mas por quê? Porque a gente deu abertura para a nossa aura através dos nossos pensamentos, para essas camadas densas adentrarem e se somatizarem com aquilo que já existe em mim.
E aí a situação começa a ficar complicada. Sim, com certeza, porque daí a afinidade, foi gerado alguma sintonia ali. Então, foi detectada essa afinidade, só que não é algo só externo que eu detectei. Eu entrei e vi que outros colocaram, né? Mas porque há então uma criação que também gerou essa sintonia comigo. Tem alguma brecha, tem algo que eu preciso trabalhar em mim que detectou, que teve uma afinidade com aquela pessoa, com aquele local, né? E fez com que eu captasse aquilo ali e vibrasse na mesma frequência que está impregnada ali. Então, dentro disso, é um resultado da soma geral das criações que a gente imprime também, porque há essa interação dentro dessa unidade cósmica, né? Então, não tem como a gente dizer foram os outros que colocaram essa sintonia ali, ou está impregnado nas paredes, no campo mental do outro, né? Mas eu faço parte desse universo também, eu estou interagindo com isso. Então, não adianta dizer foi o outro que colocou, eu também faço parte do processo. Se eu não me sentir muito bem, também é um sinal que eu tenho algo a trabalhar em mim também. Não, alguém veio aqui, esse alguém precisa trabalhar nele, porque está ruim o ambiente, está pesado. Mas se eu detectei, houve também afinidade. Tu és eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Já ouvi essa frase. Já ouviu essa frase, né? O Pequeno Príncipe é sábio também, né? Com certeza. E dentro desse campo também, né, Alexandre, como é que as pessoas podem identificar de que forma elas estão contribuindo com essa massa densa, né? E aí isso acontece dentro do teu lar, dentro do teu trabalho, né? Onde quer que tu vá. Através dos teus pensamentos, tu geras sentimentos. Esses sentimentos geram frequências, negativas ou positivas. E aí a pessoa pode pensar, não, mas eu tô legal, não gerei nenhuma frequência negativa, tá tudo certo. Será mesmo? Se aquela pessoa durante o dia, durante o trabalho, né, durante a sua rotina diária, em casa, no trabalho, onde quer que esteja, ela tiver pensamentos negativos, ela for uma pessoa muito crítica, aonde só ela sabe, só ela tem razão, aonde ela fala mal do colega, ela fala mal do patrão, ela observa como é que as pessoas estão vestidas, ela observa como é que as pessoas se comportam e está sempre colocando a opinião dela, né? Como se ela tivesse a razão de tudo. Então essas pessoas que têm esses tipos de hábito, né, já está dizendo tudo. O hábito se torna um hálito mental. E esse hálito mental vai impregnando energias densas por onde quer que essa pessoa passe. Então vamos trazer um exemplo assim. Uma pessoa que reclama muito do seu trabalho, por exemplo, está insatisfeita com o seu trabalho, está insatisfeita com o salário, está insatisfeita com os colegas, está insatisfeita com as suas atividades, né? Então ela passa o seu dia a dia a reclamar, né? E quando a gente fala em reclamar, tu está dizendo clamar mais do mesmo, né? A situação dessa pessoa não vai mudar e não vai melhorar. A tendência é piorar, porque ela gera um campo, uma densidade, né? Que ela vai atrair a mesma energia. E a situação dela vai piorar, ela vai reclamar cada vez mais, ela vai ficar densa cada vez mais, né? Então ela não tem nenhuma possibilidade de melhora nessa situação, até que ela peça demissão ou até que ela ganhe as contas, né? O que essa pessoa precisa fazer para mudar essa massa, essa densidade, né? Ela precisa trabalhar mais a gratidão, porque é aquilo que a gente costuma falar, né? Quando tu vai num local, quando tu é contratado para algum serviço, ali está estipulado o teu trabalho que tu vai fazer, está estipulado o teu salário, a tua carga horária, se vai trabalhar fim de semana ou não, né? E a pessoa no ato do contrato, ela aceitou tudo aquilo. No decorrer dos dias, ela vai exercer aquela função e ela passa a reclamar. E quando ela começa a fazer isso, ela começa a impregnar o ambiente. Daqui a pouco ela já acha uma coleguinha, um coleguinha que vai fazer a mesma coisa. Como vai ficar esse trabalho? Como vai ficar o clima? Como vai ficar essa energia, né? Praticamente impossível de mudar. E aí nós adentramos numa coisa que está acontecendo agora dentro da atualidade, né? A gente tem acompanhado pelas redes aí, pelas redes sociais, né? Essa manifestação que está acontecendo dentro do campo dos animais.
Muito tem se falado dos portais, né? Está aparecendo cada vez mais em países, nos lugares, né? Nos campos, os croppers, né? Que as pessoas estão pensando, nossa, o que é isso? O que está acontecendo? E agora essa onda, né? Dos animais que estão girando em círculo. Vários animais fazendo o mesmo giro. O que são esses giros? São frequências. Os animais são muito sensíveis, né? Porque quando a gente fala na psicosfera, a gente não está falando só para nós humanos, nós estamos falando para as plantas, para os animais, que todos sofrem essa influência, né? E quando a atmosfera está pesada, pesa para todo mundo. E como o nosso planeta estava tão denso, a nossa psicosfera estava tão pesada, precisou vir essas influências, essas interferências, né? Então, abre-se esses portais, trazendo um novo magnetismo para o planeta Terra, né? E esses animais estão captando, então, tudo isso, estão juntamente trabalhando com esse magnetismo pela sensibilidade que eles têm. Mas por que em círculo? Por que está acontecendo tudo, né? Então, a gente sabe que em forma aspiral, tu tanto limpa e leva, como a espiral inversa também traz, né? Então, esses animais hoje, juntamente, né, com as equipes socorristas espirituais e com nós mesmos, humanos, né, eles estão trabalhando, então, para elevação da psicosfera em nosso planeta, né, através dessas aspirais, né. Então, eles estão levando o que é denso, o que é pesado, e estão trazendo o que é puro, trazendo um equilíbrio para o nosso planeta. E em consequência disso, quais são as consequências no corpo físico das pessoas, né? Muitas pessoas estão ficando cansados, pesados, estão se falando aí de uma nova virose, né? Que na realidade é um estado meio que gripal, a pessoa fica com o corpo dolorido, vem a sinusite, vem a rinite, bota a pessoa de cama uma semana, 3, 4 dias, febre, dor de cabeça, problemas, dores de barriga, né? Nessas últimas semanas, então, isso foi massa, né? Com cada pessoa que tu falava, tu escutava. Fiquei uma semana de cama, fiquei 3 dias, não tô legal. Tudo isso é porque o quê? São as pessoas que mais captaram essa massa densa, né? Então, o que eu preciso entender disso? Se eu adoeci, se eu me resfriei, se eu fiquei de cama, se eu fiquei febril, tem algo errado. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar minha energia, eu preciso mudar minha psicosfera. Sim. Então a gente deve, claro, buscar esses tratamentos médicos, tudo, tem que ter medicação, ok? Mas cada vez mais fenômenos como esses, com os animais, no nosso dia a dia que a gente experimenta com as pessoas e com os ambientes, estão querendo nos mostrar que nós precisamos alterar a nossa consciência, porque isso muda o nosso campo energético, muda a nossa aura, né? Que é um estado emocional, um estado espiritual, que ou está pedindo socorro, né? E está nos mostrando um caminho também por onde seguir. Está na hora de uma reavaliação, está na hora de um despertamento, ver as coisas sobre outro ângulo com uma maior profundidade do ser, né? Porque todos esses sinais não são de graça, são esses animais ditos irracionais, né? Eles são bem sábios, nos mostrando através do seu trabalho de formiguinha, né, que tem que haver alguma mudança e uma abertura de consciência para esse conhecimento, né? Então, não é algo meramente físico, né? As coincidências são as leis universais disfarçadas ali de coincidência. Então, elas estão nos mostrando todas essas sintonias que se criam, que se constroem, geram afinidades e não é tu aí e eu aqui. Todos somos um. Então a gente vê isso no sentido da nossa vida prática, aqui no âmbito material, encarnado, mas e no âmbito espiritual? Nós não temos também essa psicosfera? Será que lá no plano desencarnado eles não se alimentam, né, dessa nossa psicosfera que a gente insiste em repetir? E a gente sabe que lição que não é aprendida, ela é repetida, até que a gente desperte e entenda. Tocaste num ponto bem importante, né, Alexandre, que muitos que a gente está vivendo hoje, né, inclusive falando das naves espaciais que estão cada vez mais aparecendo, a intervenção de outros planetas, né,
Então, olha só, a densidade do planeta Terra, da psicosfera, né, ela interfere também em outros planetas, né? Porque nós somos todos ligados, os planetas também são todos ligados, né? Então, se a gente não evoluir, a gente retarda eles também na evolução deles, né? Então, para a melhora deles tem que acontecer a nossa melhora também. E em função disso, então, eles também vêm nos auxiliar, porque eles também querem melhorar, né? E tudo isso já estava muito programado antes mesmo a gente saber desses conhecimentos de naves e coisa e tal. Desde o princípio da criação da Terra, tudo isso já era programado, né? Então vamos buscar entender um pouco melhor lá do princípio dos chakras, né? O que são os chakras? São vórtices, né? São vórtices que ficam girando como uma engrenagem, né? Um vai engatando no outro, né? E o que esses vórtices fazem? Eles giram exatamente como em forma aspiral. Mas qual é a finalidade e a função deles? Captar a energia, né? Então os nossos chakras estão diariamente, né? Os 7 chakras principais estão diariamente captando energias. E aí, como é que está a energia do teu ambiente? Como é que está a energia da tua casa? Como é que está a energia do teu trabalho, né? Quais são os tipos de energias que esses chakras vão captar para o teu corpo físico? Do que tu tem te alimentado diariamente? E tudo isso está envolvido nos teus pensamentos, porque tu tem como blindar os teus chakras, tu tem como blindar a tua aura, tu tem como blindar o teu corpo através dos teus pensamentos e sentimentos positivos, né? Porque é aquilo que a gente fala, penso, sinto e vibro. Então, se eu pensei em algo lá do passado que me gerou mágoa, que me gerou tristeza, naquele exato momento eu vou sentir a mesma tristeza e a mesma mágoa do passado, né? Então, pensei, senti, automaticamente já vibrei, já larguei essa massa densa, né? Então, como é que eu vou me libertar disso? Do que eu estou alimentando o meu corpo? Sim. Então, dentro disso, já tem aí um receituário de como a gente pode mudar a nossa atmosfera psíquica, né? E, por consequência, contribuir com a psicosfera ambiental, local, né? Porque essa psicosfera ela pode englobar desde a nossa parte interna, passando pela nossa casa, o nosso lar, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, e isso vai crescendo, se expandindo para as bilhões de galáxias, de estrelas, de planetas dentro desta unidade. Então, se a gente pudesse falar de um receituário, né, para as pessoas mudarem essa psicosfera, tu já comentaste né? Com certeza. Então, a gente pode partir do princípio assim, ó, de que forma a gente alimenta diariamente isso, né? De que forma a gente compactua com a densidade da psicosfera, né? Através do medo, da culpa, da tristeza, né? Tudo isso são sentimentos de baixa vibração, de baixa energia, né? E a cada dia que passa que eu sinto tudo isso, eu vibro nessa energia e eu compactuo então para a densidade dessa atmosfera, né? O que eu preciso fazer ao contrário disso? Eu preciso elevar meus pensamentos, eu preciso sair da zona do medo, confiar mais em Deus, ter mais confiança nas pessoas, né? Eu preciso sair do sentimento de culpa. Se em algum momento eu errei, eu devo aceitar que eu errei. E a partir daquele momento em diante, ele procurar, então, não mais errar, né? E quando a coisa está tão difícil e eu não estou conseguindo achar uma saída, porque eu já me envolvi tanto dentro dessa fumaça densa, eu não acho mais solução, eu não acho mais um caminho, aí sim, né, Alexandre? Dentro da terapia holística, nós temos várias ferramentas que te auxiliam a limpar o teu campo, né? Seja nas barras, seja no reiki, seja na psicoterapia, né? Alguma ferramenta há de encaixar com o teu propósito, com a tua limpeza, né? Mas é aquilo que a gente costuma dizer lá no nosso espaço, não adianta tu voltares para a tua casa com os mesmos pensamentos e sentimentos negativos, porque tu vai buscar tudo de volta aquilo que o terapeuta te auxiliou a limpar, né? Aí hoje as pessoas vêm muito procurar, como é que eu faço, né, para fazer uma limpeza dentro da minha casa está tão carregada, minha limpeza. As pessoas se preocupam com o externo, as pessoas se preocupam em buscar uma erva, uma planta medicinal, fazer uma limpeza do ambiente, mas elas não pensam em fazer uma limpeza interna, que é o mais importante.
O ambiente externo só está contaminado porque o interno contaminou, né? Então, não é olhar para fora, e sim olhar para dentro de si. Sim. Então podemos dizer que daqui a pouco essa psicosfera, quanto mais moralizada, quanto mais virtuosa, melhor é para que ela tenha uma imunidade psíquica maior, e isso vai afetar, vamos colocar aqui dentro do ecossistema, que é um termo que a gente utiliza muito, né? O ecopsiquismo, né? Quando todo esse sistema de ecossistemas é colocado dentro do psiquismo, e aí quanto mais virtuoso, quanto mais positivo, quanto mais saudável, tu falaste aqui de vibrar na gratidão, né? Aqui eu coloco dentro do meu psiquismo uma imunidade, eu fortaleço ele de tal forma que eu vou diminuir até o reclamar, né? O reclamar, quer dizer, eu não quero mais aquilo, mas eu fico vibrando e clamando para que aquilo se repita, e de novo, como na realidade eu não quero mais aquilo, mas na verdade estou atraindo, né? Então, esse psiquismo, né, esse ecopsiquismo, ele não se torna moralizado ou virtuoso, né? Na verdade, ele fica um círculo vicioso, e a proposta é um círculo virtuoso. Perfeito. Então, olha só, quando a gente fala daquilo que a gente pensa e a gente sente, né? Então, vamos imaginar que a gente pensou numa coisa triste ou em alguém que nos chateou. Tu pensou aqui, mas tu sentiu aqui, né? Tu sentiu no coração, tu sentiu a mágoa aqui, né? Então, se a gente quer trabalhar a nossa imunidade, ela vem através dos pensamentos, né? Porque a partir do momento que tu pensa, tu está trabalhando a tua imunidade, ou positiva ou negativa, né? E aqui, quando a gente sente aqui, logo acima tem a glândula timo, que é a glândula da imunidade. Então, ou seja, o teu pensamento, o teu sentimento psicossomatizou para o teu corpo físico, muitas vezes até uma enfermidade. O primeiro sintoma é a emoção, né? Para depois, então, se tu não olhar, não ficar atento para as tuas emoções, ele vai se apresentar no teu corpo físico. Então, se tu quer trabalhar, ter uma imunidade fortalecida, trabalhe os teus pensamentos para que tu esteja tuas emoções saudáveis. Bom, Ju, então dentro dessa psicosfera de conhecimentos e reflexões que a gente está colocando aqui, o tempo está acabando, né? Então, as suas considerações finais sobre o nosso tema de hoje. Perfeito, Alexandre. Então, se eu puder deixar uma mensagem muito especial para você que está em casa, né? Procure colocar mais amor no seu coração, procure colocar mais um sorriso no seu rosto. E mesmo quando o teu trabalho, o lugar onde você está, exige que você esteja um pouco mais sério, sorria com o olhar. O olhar também transmite esse sentido de gratidão, de amor pela vida. Espalhe amor por onde quer que você esteja. O pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Então coloquemos esse amor e coloquemos toda essa fraternidade, toda essa harmonia para que a gente exerça essa gratidão com esta ação junto ao próximo. Ações benevolentes, ações que fortaleçam o nosso sistema imunológico sob o âmbito psíquico também, para que a gente consiga sentir a psicosfera das pessoas e dos locais de uma forma mais positiva e elevada. Gratidão, então, por mais um programa. Gratidão a você que nos acompanhou e até o próximo programa. Até mais.